Pegue aquilo que ressoar, concentre. E se não ressoar nada, também dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa. Obviamente, é sempre bom você dar uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa. Certo, Sagitário. Vamos ver aqui que nós temos primeiramente com o Animal Spirit. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário, ou é a mensagem que nós, que o plano espiritual, o Animal Spirit, tem para vocês, sagitarianos, no ano, sabe? Sagitário, o que Sagitário precisa ouvir? Por gentileza. Eita. O tubarão, câncer, peixes, escorpião. O castor. Os ratos, o rato. E no fundo do deck nós temos a lontra, o urso e o estrela do mar. Tá, então vamos lá. Aqui a gente já tem muitas energias. O que eu sinto aqui logo de cara pra Sagitário é que o Sagitariano nessa semana, ou a partir desta semana, precisa ficar em alerta com pessoas, principalmente quando a gente tá falando de trabalho e relacionamento familiar aqui. Tá? Ficar em alerta com algum tipo de situação que vocês não estão percebendo que pode estar acontecendo aí nos bastidores. Então é como se vocês estivessem sendo muito acolhedores, muito receptivos, né? Muito tentando trazer a paz pro ambiente, não sei. Só que aqui é como se alguém, gente, um grupo de pessoas estivesse meio que se preparando ou abusando dessa boa vontade de vocês. Sabe? É como se... Exatamente isso. É como se o bicho estivesse esperando uma situação, um motivo pra cobrar vocês de alguma coisa, pra fazer alguma... É como se... pra arrumar alguma situação. Então, é o seguinte. Aqui pede muita atenção. Nessa semana, ou a partir desse, vocês já não estão sentindo isso, normalmente reforçando com um grupo de pessoas, ou com uma pessoa específica, tá? Pode ser relacionamento romântico, é família, ou trabalho, ou não sei. Que você pode ficar numa saia justa aqui por não saber agir com esse grupo de pessoas, ou com essas pessoas aqui. Tá? Essa é a energia mais forte que eu tô sentindo aqui. Uhum. Então é como se vocês precisassem reverter o jogo, porque é como se tivessem realmente alguém planejando, montando uma estratégia aqui pra pegar vocês numa coisa que talvez ou é muito importante pra vocês, pode ser talvez que envolva família, filha, de alguma coisa assim, ou vocês estão dando corda. Quer dizer, essa pessoa, esse grupo tá dando corda pra vocês. É que nem dando ditado, direção de ditado. Dando corda pra vocês se enforcarem. Então aqui uma alerta. Então vocês precisam montar já uma estratégia, começar a observar o comportamento de algumas pessoas aqui. Que aparentam ser muito acolhedores, muito amorosos, muito não sei o que. Não, deixa que eu faço, não sei o que, pipipó. Lá no final quem vai pegar toda essa carga aqui energética e problemas são vocês aqui. Tem que tomar muito cuidado, tá? No fundo do deck, olha só. A gente tem a estrela do mar, o urso e a onça. Então essas três combinações aqui, a gente pode estar falando de alguma coisa que envolve
competição na área profissional e alguém tá querendo passar a perna em vocês também, reforçando isso. Cuidado com o que vocês desabafam, questões emocionais, sentimentais, não é pra qualquer pessoa. Estão me reforçando isso aqui, tá? Uhum. E para outros, o cenário que eu sinto é um medo, é um pisar em ovos aqui, talvez ficar até um pouco na defensiva no caso de vocês. Diante de uma situação que vocês sabem que é bom para vocês, que tem muitos sentimentos aqui, mas tem coisas a serem resolvidas, é um processo de cura também. Então existe aqui uma energia fortíssima para que algo cresça, mas existe também um bloqueio emocional ou pisando em ovos diante de uma situação e por muitas das vezes se mantendo fechado ou fechada para essa oportunidade ou para outras. Mas a energia que eu sinto aqui principal é de alerta. Tem alguma situação aí no contexto de vocês que não tá muito legal. Não é que não tá muito legal, vocês estão um pouco assim inocentes. É a energia que eu sinto aqui. De inocência, sabe? De inocência mesmo. E esse tubarão aqui é o mais forte que é o animal mais forte dessas três energias. Então, nitidamente aqui é alguém malicioso, emocionalmente falando. A pessoa mais intenções aqui, gente. Tem que tomar muito cuidado, cara. Existe uma pessoa que tem má intenção mesmo aqui. Uma pessoa ou muitas pessoas. Vamos ver quando eu acho. O que ela sai de Sagitário? Olha. O que mais? Que nós temos para Sagitário. Para quem tem Sol ou a Vênus ascendente de Júpiter no seguinte Sagitário. O que mais? Pera aí. O que mais para Sagitário para essa situação? Olha isso aqui. 4 de paus. A gente pode estar falando sim de relacionamentos românticos, de trabalho, de família. Então aqui tá me confirmando uma situação que envolve algum tipo de base na vida de vocês, tá? Não tem relacionamento, mas eu tenho esse relacionamento onde? Mas eu tenho aqui o convívio com a minha família. Então pode ser família ou trabalho, ok? O que mais? Poder. Sagitário. 9 de ouros. Pois é. Eu vejo que o sagitariano, ou a maioria dos sagitarianos, estão conseguindo crescer na vida. Estão conseguindo entrar numa energia de materialização. De ter a própria estabilidade, independência, um monte de coisa. Só que aqui, ao mesmo tempo que vocês estão crescendo, lógico, gente, ninguém tá falando de rios de dinheiro. Mas de pelo menos você sentir que você tá no caminho certo. De tipo assim, cara, o que eu tô fazendo pode não ser muito ainda, mas eu estou no caminho. E essa energia é o que faz com que esse tubarão aqui atraia, chegue em vocês. Muito cuidado aqui. Ó, a gente tem, perdão, a gente tem no fundo do beco 10 de copas, outra carta querendo falar de família, de casamento. Não pode ser amigos, pessoas próximas se metendo na relação de vocês. Ou pessoas próximas se metendo no trabalho de vocês, naquilo que vocês estão fazendo, se é bom pra vocês, se não é. Mas, acho que é. 10 de paus. O jeito que eu tô fazendo assim que a câmera tá invertida, tá desse lado e eu tô fazendo 10 de paus. Que é uma carta que vem falar de peso. De fins de peso, meu filho. Eu sinto muitos aqui não sabendo como agir diante dessa situação. 8 de ouros. Ó, aqui a gente tá falando de uma sobrecarga, tá? Muitos estão levando a alguma situação concreta, se for trabalho demais, ou uma responsabilidade que vocês não precisam. Vou até tirar mais uma. Olha aqui, 6 de ouros no fundo do deck. 6 de ouros é uma casa que vem falar de ajuda. Mas aqui tá me dizendo que tem alguma coisa que tá desequilibrado, que não tá justo pra vocês estarem lá. Mas, podemos fazer justo aqui. Página de espadas. Uma casa que vem falar de novas ideias, de comunicação. Aqui o que eles estão falando que tem algum tipo de resolução. A nível profissional,
Por exemplo, tava trabalhando, tava num emprego em que eu trabalhava demais e ganhava pouco. As coisas tendem a melhorar. Trabalha em teu currículo e muda algumas coisas. Você vai conseguir um trabalho em breve, muito em breve. Quando é uma questão de filhos, o pai também é uma carta que me fala de crianças, né? Você aqui pedindo, talvez uma colaboração de alguém com relação a crianças aqui, porque tá pesado, não tá legal. Então aqui tá falando que isso tende a se resolver, mas existe picuinha com relação a alguma dessas situações aqui que eu falei. Ou alguém não gostando do que você vai comunicar, do que você vai falar, ou alguém não gostando do que viu em rede social, tá vendo que essa carta muito de rede social, do que viu a respeito de alguma coisa e começar a mudar posturas com vocês aqui. Por isso que eu tô falando que essa energia é uma energia assim, de estratégia. Vocês têm que ser estrategistas aqui. No fundo do deck a gente tem um 6 de copas. Uma outra carta que vem falar de crianças, mas é uma carta que fala também de nostalgia, do passado. Os namorados, energia de gêmeos e o 7 de paus. 7 de paus aqui, Sagitário, é o seguinte: defenda aquilo que você sabe que é bom pra você, tá? Não se mantenha numa situação que tá pesado. E fale a verdade que precisa ser dita diante de alguma coisa. Se você faz uma recapitulação de tudo que você viveu numa situação e sente que ela não tá boa pra você, não tá legal, toma uma decisão intuitiva que vai embora, mete o pé, independente do que seja. Porque no final você vai ter a sua estabilidade e muitos já estão nesse caminho aqui. Às vezes pode estar falando de relacionamentos românticos, brigas. Estamos andando com Mercúrio retrógrado. Então cuidado com discussões, com brigas, desentendimentos. A outra carta que vem falar de dança, Pagem. O pendurado, Pagem. Bom. Porque aqui, o que eles estão falando também é o seguinte: se vocês estão querendo a ajuda de alguém ou compreensão de alguém, pode existir. Porque aqui a gente tem um grupo de pessoas que não quer o bem de vocês. Em contrapartida, tem outro grupo, ou uma pessoa específica, que vai estar do lado de vocês. Então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: pra você, por que você ainda está preso ou presa a uma pessoa ou a um grupo de pessoas? Está meio que dependente, porque a carta da Estrela do Mar também é uma energia que vem falar de sentimentos, gratidão, tal, tudo isso, e acaba se prendendo, porque eu peço que eu tô devendo a alguém. Não, aqui não é bem isso, não. Na verdade, vocês não têm que ter essa energia dentro de vocês, tá? Vocês têm que entender que fez parte da tua vida, foi um processo, né? Vocês terem vivido que você viveu nessa situação, ou se você ainda viu essa situação, mas o jeito que tá pesado aqui pra você, não tá legal, tá? Tô sentindo essa historiana aqui que vai amplificar, tá? Ou é por uma relação romântica, tem muito trabalho, zero parceria, zero companheirismo, zero troca, e não tá legal. Não tá legal aqui. Ou uma questão profissional que é a mesma coisa. Mas aqui é o seguinte, sai enquanto a fé, porque eu tô sentindo, toma uma decisão, sai, enfim, tá se queimando pra vocês, né? Eu não tô aqui pra mandar em nada. Porque eu tô sentindo aqui que quanto mais decisão que eu nessa situação, mais difícil é pra sair. Mais difícil vai ser pra você sair desse contexto. Eles querem lançar projetos novos, novas ideias, e tem esse peso aqui que precisa ser resolvido. Onde é um doutor? 4 de paus para o doutor Davi Jesus. O doutor, por favor, era Sagitária. Página de paus. Então, balete, né, de paus. 4 de paus. E no fundo, novamente, página aqui. E o 2 de ouros. E no fundo do deck, 2 de espadas. Outra página. Na leste de copas, a morte. A torre.
a morte, a torre e a roda da fortuna. Olha, tem assim, realmente uma grande mudança aqui, mas vai pedir de você muita coragem, tá? Para ingressar num contexto mais estável. Em pessoas que querem colaborar, mas vocês precisam dar o primeiro passo aqui. Pra muitos eu tô vendo filhos chegando, pra crianças chegando. Eles precisam dar o primeiro passo com relação a essa estabilidade, mas o mais importante que eles estão me falando aqui é que vocês precisam também estar equilibrados financeiramente para quem não está. Antes de se juntar com alguém. Tô me falando muito disso. Ah, mas eu tô bem. Então é outra pessoa, ok? Aqui a gente tem um 2 de espadas com o valete de copas. A força, a morte. A força, a morte, a torre. Olha, existe sim uma grande mudança para acontecer. Uma grandiosa mudança para acontecer aqui. Que é algo que não vai ter como você intervir. Pode ser um término, pode ser uma situação que estava pendente para se resolver, como eu havia dito que vai se resolver para algumas aqui. Uma questão judicial, por exemplo, que o Pagem também fala muito de questões judiciais, né? Você precisa olhar para essa situação de uma forma menos inocente aqui, é o que eu falei. Tem alguma coisa que vocês estão olhando muito assim, porque a pessoa é de mim, porque... Calma, olha de uma forma ampla da situação. Olha de uma forma ampla para a situação, Gradinho. Ok? Mas para onde estamos falando que tem crianças chegando, tá? Mas o primeiro passo que vocês precisam dar é a coragem para sair disso ou para ver essa situação de uma forma mais alta. Não se tempa. Porque a pessoa vai pensar isso de mim se eu fizer. Já sabe minha opinião sobre esse tipo de coisa. Sabe que alguém precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não adianta nada. Porque se vocês não derem, cara, vocês podem ser pegos de surpresa. Nada de ouros. Tá fazendo aqui? Rei de paus, Kennedy de vocês. 9 de ouros e o 6 de ouros e o mundo. As espadas, 8 de copas, a morte de novo, 7 de paus, 6 de espadas. Cavaleiro de copas. Olha só, aqui existe sim realmente uma questão que envolve justiça para alguns famílias, eu não muito disso. Principalmente quando a gente tá falando de repartição aqui de bens, tá? Mas, pode ser que você receba algum tipo de informação a respeito de ganhos financeiros, não dinheiro extra, tá me falando muito disso aqui, ok? Mas eu vejo vocês aqui cada dia mais independentes. Então, ao mesmo tempo que vocês estão atraindo gente pra derrubar vocês estão atraindo gente que inveja vocês, de alguma forma clara. Ok? E aqui tá me dizendo muito forte que vocês possivelmente ou vão planejar algum tipo de viagem, tá? Algum tipo de viagem aí futura. Não precisa ser esse ano, mas vão planejar. Ou terão que ir até alguém. Estão me falando muito disso aqui. Existe uma possibilidade de viagens e encontros ou reencontros com uma pessoa para ser resolvida aqui num contexto. Alguma coisa que precisa ser dita, tá? Pode ser família. Pai, mãe, sei. Mas tem alguma coisa aqui que precisa ser dita. Ou essa pessoa ela pode vir entrar em contato com vocês aqui também. Ou entender. Nossa leitura tá tensa essa história. Mesmo? Porque eu vejo vocês criando coragem. Precisamos criar também coragem para lidar com a situação. E cortar o que não presta também. Estamos falando muito disso aqui. Entendeu? Desde pau. Nossa, 10 paus pra bom. Louco com 10 paus. Essa história, primeira coisa, vamos lá. Tira toda essa culpa de pinatas de você e respeite alguma coisa. Mas tudo karma, vai tudo se resolver. Ou uma culpa mesmo a respeito de alguma coisa aí. Porque aqui dá falando novamente pra você dar o primeiro passo. Não só energeticamente, como concretamente. Porque você vai ver sua vida fluindo. No lugar que você está, ou na situação que você está, se for realmente muito densa, vai crescer no fundo do deck, questão de 3 de espadas. 10 de pau de novo.
10 de copas e o cavaleiro de espadas. Outra carta que vem falar de informações, movimentos. Cavaleiro de paus, a estrela. 4 de ouros e a rainha de paus. Então a gente tem um casal. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de recomeços, de estruturas que não servem mais e que vocês precisam ir até essa situação, ou essa situação vai ser focada na energia de vocês, para vocês sentarem, seja uma pessoa, seja um relacionamento, enfim, e se resolver. A gente pode estar falando de estruturas de família, principalmente. Trabalho aqui. Mas são coisas, são questões, independente do contexto, que te trazem ou te trouxeram muita dor, ou você fica matutando isso ainda, de alguma forma. Perdoa, gente. Ui? Então aqui, ó, a gente tem 2 10. O 10 de paus e o 10 de copas. Então, é um peso aqui que envolve alguma coisa que envolve família. Então, ao mesmo tempo que vocês não conseguem, vocês fazem as coisas e realizam certas coisas na vida de vocês, vocês têm gatilhos relacionados a algum contexto familiar, seja de casamento mesmo com alguém, ou a questão que envolve pai, mãe, família, estrutura. Quem você considera a família uma situação mal resolvida aqui? Muito mal resolvida e precisa ser resolvida. Só que aqui tá falando que é você que precisa dar esse primeiro passo, porque senão não vai adiantar. Tá? Exatamente, vamos ver. 8 de ouros, já fazendo aqui. 8 de ouros na categoria fala de aprendizado. 2 de ouros. Olha, novamente reforçando essa ideia de que vocês podem se arriscar em trabalhos que vai trazer equilíbrio financeiro para vocês, sim. Que vai continuar trazendo materialização, mas aqui vocês precisam deixar esse medo de lado. Tem muito uma coisa do medo aqui pro sagitariano. Tem. Vai vir gente vai falar, mas sagitariano tem medo. Sagitariano é isso. Gente, calma. Não vamos pegar signo solar e colocar como verdade tudo, não. Não coloque a culpa do signo em situações cotidianas. Não existe isso. Ok? Pessoas são pessoas. Caralho, não tem... Eu sou sagitariano? Sou. Mas meu amigo sagitariano, ele é completamente diferente de mim. Então, assim, não tem nada a ver com as coisas. Então, aqui existe, sim, um bloqueio, um medo, uma insegurança. Não, mas aqui tá falando muito que é muito no emocional de vocês, aquilo que vocês estão enraizando aí na energia. Então, o 2 de ouros com o 8 de ouros é o seguinte. Continua trabalhando na sua estabilidade financeira, que as coisas estão se equilibrando até o meio. Mas existe aqui um grande aprendizado de entender o tempo das coisas também. Pode ser que muitas situações da vida de vocês, elas não deram tão certo porque vocês não tiveram a paciência de ver aquilo crescer, tá? Estamos falando muito disso. 4 de espadas, 8 de copas e o julgamento. E o 7 de copas. Julgamento clássico, né? A gente tá com Mercúrio retrógrado versus qual sentido. Mas aqui, eu sinto que esse retorno, pode ser que por alguém dito, vocês indo até alguém entrando em contato com vocês, querendo esclarecer alguma coisa, esse retorno aqui, é muito bem emocional e mental de vocês que vocês precisam liberar. Então pode ser que nessa semana, contexto, pessoas, situações te liguem e façam com que você volte energeticamente para um contexto passado, não sei o que, entendeu? Então é que é o seguinte, é o momento disso vocês se resolver. Internamente, porque vocês já estão aqui numa estabilidade, muitos sagitarianos estão numa estabilidade já. Então assim, tá tudo bem, ok? Mas se vocês não se resolverem a respeito de algo aqui, a coisa não... Eles vão ficar mal, presos ainda, coisas que não deram certo. Ou presos a situação que você poderia ter feito ferrar e poderia ter feito isso. Poderia, mas não fez. Tá tranquilo. Então, se essa pessoa, ou se esse contexto, você se deparar com isso de novo, fale o que você tem que falar. Tá? Mas aqui ainda não importa essa coisa de alguém beijando vocês. Alguém querendo falar o que você tá fazendo, onde é que você vai. Talvez vocês estão dando. Claro, eu vou bem mais enrolado. Então, quem tá falando que vocês estão tomando muito cuidado. Página de espadas. Meu Deus. Página de espadas, eu falei de crianças. 2 de copas.
Olha, pode ser que alguém entre em contato com vocês, né, alguém do passado, tá? Mercúrio retrógrado traz essas coisas, gente, também, tá? Alguém do passado entrando em contato com vocês através de redes sociais, eu acho paus. E a coisa pode dar certo. Mas aqui tá me dizendo, fortíssimo, ó, 8 de espadas, 5 de copas, 4 de paus, o sol, a lua, 6 de espadas, 3 de paus, o hierofante. Nossa Senhora. Gente, eu tô olhando aqui só pra entender, tá? Até onde vai toda essa vibe aqui? Uhum. Uhum. 8 de pato. Só está resumindo toda essa energia aqui. Deixa eu só ver essa carta aqui. 8 de ouros. Ais. 5. E de espadas. Sagitário, a gente tá falando de filhos chegando pra muitos aí, tá? Só que isso vai trazer muita preocupação. Tem que tomar muito cuidado. Não leva o capefito. Então, assim, você já vai preparando o teu psicológico, porque tem a tendência muito forte. Muitos sagitarianos engravidarem. Sagitarianas engravidarem, tá? Ou vocês, a parceira de vocês, terem filhos também, enfim. Não passa ter filho. Então, eu vejo parcerias de trabalho, tá? A coisa fluindo que uma nova ideia, uma parceria com alguém, isso vai, a coisa vai crescer. Mas quando é criança, gente, isso aqui tá gritando no meu ouvido, isso aqui é filho, tá? Ó, isso aqui é criança, também. É um passado romântico, uma nova ideia de parceria, mas é uma questão que envolve filhos meio. É isso. E aqui tá falando o seguinte, pode trazer uma certa preocupação? Pode, mas é temporário. Porque eu vejo as coisas aqui, eu vejo as coisas, vai ficar tudo bem, ok? Vai ficar tudo bem. Deixa eu ver aqui com o tarô dos anjos. Eu acho que essa questão do tubarão aqui com o castor e o rato tá me reforçando essa ideia também de medo dessa situação. Então, por exemplo, alguém descobre uma gravidez, aí como é que eu faço? Fazer que tá desamparado, seja um filho. A questão de vocês aqui para alunos não é uma situação financeira, é mental de vocês e pessoas dando palpite. Para alguns, sagitarianos. Então, independente se é um novo projeto que nasce, ou se é uma criança que nasce aqui, uma concepção, né? Enfim, independente, cara, independente. Tome cuidado com as pessoas que você divide os seus livros, os seus blogueiros, as suas questões emocionais, porque nem como nunca é o nosso dele hoje. Ué, apesar de vocês estarem muito protegidos aqui, tá? Vamos lá, vocês está? Fiquem com os dentes. Você... Você... Sagitário, o que mais nós estamos para Sagitário? Não sabe que não é para o Carol desafio. 2 de água de novo, que é meio pela energia, que é a carta do encontro de almas, romântico. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. Então, para muitos, existe assim, essa coisa de alguém sim entrando em contato com vocês para resolver um problema. E esse problema tem a ver com questões românticas. Ou vice-versa, você não tem alguém, mas as coisas não querem. Rei de terra, pode estar lidando com o rei de terra aqui. Tá realmente muito forte. Touro, Virgem, Capricórnio, ou Leão, ou Áries, tá? Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. O toque de Midas. Ou seja, tudo que você toca vira ouro. Então acredite no seu potencial. Principalmente quando a gente tá falando de parcerias de trabalho. Aqui tá muito favorável parceria de trabalho também. Ai, mais pelas duas. E você... 6 de ar. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Fazer uma viagem. Eu senti muito isso. Essa coisa de vocês precisam talvez fazer uma viagem para espairecer. Ah, mas a gente tá em pandemia. Gente, máscara, álcool em gel, lugar perto. Não sei como é que é pra vocês. Mas eu vejo as coisas
as ovelhas coisas aqui se encaminhando, tá? E vocês indo, muitos indo realmente pro local. Sabe como a gente estão 9 dias aqui junto, esperando o pior, crianças que se autoanalisam, noites de insônia? Para muitos é uma mentalidade que vocês precisam murar uma percepção nova, uma clareza sobre uma pessoa. Porque isso aqui é encontro de almas, com relação a alguém. Ok? E para outros é um afastamento, que pode virar parceiro de trabalho. Isso acontece, né, gente? Isso é normal. Então, assim, tira qualquer tipo de paranoia que existe dessa situação. Olha a carta começando no fundo deck, a roda da fortuna, que é a roda. Arcanjo Miguel. Momento de mudança positiva. Uma situação avança repentinamente. A sorte está ao seu lado. Sagitário. Arcanjo Miguel aparece. Façam a ação na Arcanjo Miguel. Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês acompanhar. Certo? Deixa eu ver a outra carta aqui embaixo. 5 de ar. 9 de fogo. Ó, tá vendo? Essas duas energias aqui, eu não vou nem ler, tá de quê? Essas duas energias aqui são... remete essa energia das pessoas. Também querem passar por cima de você mesmo. Mas aqui tá dizendo que vocês estão num caminho certo. Se mantenham firmes. Tá? E é isso. Sagitário, é isso. Eu tenho que dar vocês em breve. Tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.